Na viragem do século, a Grã-Bretanha era a principal nação marítima. Clydebank, no sudoeste da Escócia, era o epicentro dos estaleiros navais britânicos. Foi aqui que nasceram alguns dos mais famosos transatlânticos. O Lusitânia, por exemplo, e o Aquitânia. Mas no auge da Grande Depressão, Clydebank mais parecia um túmulo. Havia poucas coisas que simbolizassem de forma mais dramática a crise económica que os portões fechados dos estaleiros John Brown. Neles via-se o casco abandonado e enferrujar do maior navio do mundo, o Queen Mary. A principal nação marítima do mundo estava de joelhos. Apesar da crise económica, havia outros países que estavam a obter lucros e prestígio por intermédio dos seus transatlânticos. Tanto o italiano Rex, como os transatlânticos alemães Bremen e Europa, tinham deixado a Inglaterra para trás, com a obtenção da cobiçada fita azul, entregue ao navio mais rápido do Atlântico Norte. Para piorar ainda mais a situação do outro lado do canal, o governo francês tinha ordenado a construção de um transatlântico de proporções idênticas às do Queen Mary. Com 79 mil toneladas, o Normandy daria à França a honra de ter o maior navio do mundo e os viajantes mais elegantes de sempre. A reputação da Grã-Bretanha de principal nação marítima do mundo estava a ser posta em causa. O governo britânico resolveu então intervir na crise e ordenar o recomeço da construção do Queen Mary. When the Mary was being built and the Normandy was being built, their pictures were constantly in all the major papers of the world. Anything that happened to them was news, number one news. Franceses e ingleses degladiavam-se num duelo extraordinário pela supremacia no Atlântico Norte. Um duelo entre os dois maiores e mais rápidos navios do mundo. Passados 6 meses, num dia frio e chuvoso, mais de 200 mil pessoas quiseram assistir à cerimónia de lançamento do navio presidida pela família real britânica. I was standing halfway down the berth at the side of the ship with my nerves on edge. James McNeill, my boss, he was standing away down on the other side of the ship, a good bit further down the yard. He was biting his nails. I am happy to name this ship the Queen Mary. And now the 40,000-ton hull of the Royal Mail steamer Queen Mary glides down the slipway, cheered all the way by 250,000 people. Ao mergulhar no rio Clyde, o Queen Mary parecia estar a ganhar velocidade. Demasiada velocidade. A multidão ficou em silêncio, temendo uma catástrofe. The cables tauten as the 2,500 tons of drag chains take up the strain. Surely a tribute to British engineering is the fact that without the slightest hitch, the launch is accomplished. I see both of us keeping our fingers crossed that all would be well. Very relieved when it was. Em finais de maio de 1935, o navio que fazia o orgulho da França partiu para a sua viagem inaugural do porto de Le Havre. The Normandy, giant luxury liner of all the seas, carrying 3,000 souls, is a veritable floating city. The world has waited for this moment.
And the question asked again and again is, will this 80,000-ton streamlined giant wrest the blue ribbon of the Atlantic from the German liner Bremen? The French line said in 1935, we are definitely not going for the blue ribbon. It's not in the making. We'll do it later on. They would not admit to it for fearing something mechanically could backfire. Ao partir rumo a Nova York, o Normandy transportava a esperança dos cidadãos do seu país de que ganharia a fita azul do Atlântico. Nos 4 dias que se seguiram, o Normandy foi o quartel-general da sociedade parisiense. As condições atmosféricas propiciaram uma velocidade de quase 29 nós, o que provava que o navio era um sucesso. E também que ninguém lhe poderia tirar a fita azul. When Normandy came into the port of New York for the first time in June of 1935, every window, every building, every roof is black with people. With the fireboats leading the reception, New York Harbor roars, toots, whistles, and shrieks a pandemonium of welcome. All records shattered as the Normandy makes the crossing in 4 days, 3 hours, and 14 minutes. Greatest of liners on the most acclaimed maiden voyage in the history of navigation. Well, of course, she captured the blue ribbon on her maiden voyage. And everyone was given a bronze medallion, blue ribbon Normandy, and it said Made in France, so they knew all along they were going to try for it. Doze meses mais tarde, o Queen Mary ficou concluído e apto a disputar o seu concorrente francês. O interior do navio, semelhante a um hotel, era moderno, mas não demasiado moderno, elegante, mas não ostensivo. As reações dos críticos britânicos foram dispares. Na opinião de um colunista de Londres, os salões, bares e restaurantes pareciam ter sido concebidos para milionários do Midwest americano a transportar de dólares. Mas estas críticas em nada afetavam o entusiasmo dos ingleses, que olhavam para o seu novo prodígio naval com orgulho e admiração. Até a rainha, que dera o seu nome ao navio, ficou aliviada ao vê-lo. She and about 19 members of the royal family went down to Southampton to see the fitted-out, finished Queen Mary. All very Art Deco and, well, light years away from what the old Queen liked, but nonetheless she toured it with interest. She went back that night to Windsor Castle, and she wrote, "Toured the new Queen Mary today, not as bad as I expected." Tinha chegado o dia da sua viagem inaugural, e nenhum outro navio da história naval britânica parecia tão importante para o prestígio da nação. At 4 o'clock she sailed. About 3 o'clock, they asked me to take a message over to the head office ashore. And I thought, well, normally you just go down the gangway, cross. I think it took me nearly an hour to get through the crowd. You had to push your way through, and everybody was pulling at you like a pop star, you know. They didn't know about pop stars then. They were tugging at you. Can I have a button? They were trying to pull your buttons. That's how it went, you know, really. It was quite a thing. Hearts will glow with admiration when our new liner leaves the quay. And a name loved by the nation will give her charm and dignity. British Labour gave it skill. Quando o Queen Mary partiu para a sua viagem inaugural a Nova York, as nuvens da depressão que tinham pairado sobre a Grã-Bretanha pareciam ter-se dissipado. I booked my trip for the USA, so when I go over the sea, the Queen Mary takes me.
Durante a viagem, as conversas centraram-se em torno do extraordinário avanço que este navio representava e da inevitabilidade de tirar a fita azul ao Normandy. Só que, a um dia de viagem de Nova York, o Queen Mary foi envolvido por um nevoeiro como só é possível ver-se no Atlântico. You know, I was very worried. Titanic always loomed in the background, fog, see, so she slowed right down. And she slowed down for probably half the day. She lost the mileage. And it was a big disappointment. Everybody's a little bit disappointed about that. Quando finalmente o nevoeiro levantou, o Queen Mary avançou para Nova York a uma velocidade de 33 nós, a maior jamais atingida por um navio. 205. Apenas a 1 hora de viagem de Nova York, a honra de ganhar a fita azul ficou fora do seu alcance. A sea of ships around, boats, yachts, rowing boat, anything that could float. And then she went up the Hudson, and ticker tape welcome for her. It's fantastic. There's nothing really, I think, has been seen like that ever since, not for a liner. The coming of the Queen Mary inaugurates one of the greatest races of all time. Which ship will turn out to be the faster, the Normandy or the Queen? That is the question of the hour. Here is Commodore Sir Edgar Britton. Are you going to try for the blue ribbon, Captain? Well, naturally, that's what we're out for. What did we build her for? Nos anos 30, o porto de Nova York era o mais ativo e mais famoso do mundo. Num único dia, era possível verem-se 10 dos mais famosos transatlânticos do mundo alinhados lado a lado. Naquele tempo em que o dinheiro era pouco abundante, havia uma forte concorrência pela preferência do público que viajava. Nos noticiários da época, as chegadas e partidas dos transatlânticos e das celebridades que neles viajavam tornaram-se um clichê. Os jornalistas queriam sempre uma nova história para dar cor à próxima edição. Algumas empresas de navegação chegavam a divulgar à imprensa as listas de passageiros para assegurarem que era para eles que as objetivas estariam apontadas e não para os seus concorrentes. As brochuras garantiam que bastaria subir as escadas do navio para sentir imediatamente o glamour, o romance e a alegria de viver a bordo de um dos maiores meios de transporte jamais construídos. And of course the lines embellished this through artwork and posters of the big bows surging through the Atlantic waves as they charged their way across the seas. You know, you could just picture this huge muscle power down below, churning, working those propellers as the ship made its way. A tripulação criava um ambiente de gala a bordo, com jogos e diversões, para desviar o pensamento dos passageiros do único aspecto das viagens transatlânticas de que nenhum cartaz falava. First trip alone, after I'd been a movie star and had some money, I came to Europe all by myself on the Queen Mary. And I always got terribly seasick on ocean liners. And they didn't have any Dramamine in those days, or they didn't have anything for you. You just had to eat celery, and they said to drink a little champagne, none of which did any good at all. Os salões e salas de jantar eram concebidos de forma a ajudar os passageiros a esquecerem-se do Atlântico e a tirar o máximo proveito dos $700 que tinham pago pelo seu bilhete de primeira classe. You had to have a different dress for every night. Men were in clover. They wore the same dinner jackets. But we had things for the morning, then we had afternoon clothes after the nap, and then we dressed for dinner. We had a lot of clothes with us. Well, we were with steamer trunks. All these rich people and all these celebrities, when they came down into Turkish bath and took their clothes off, they were just ordinary people like me. I mean, we were all naked.
And we told stories and we drank pints of beer. I think half of them loved to be down there because they're away from their wives. Poucos meses depois da sua viagem inaugural, o Queen Mary tirou a fita azul ao Normandy e tornou-se o primeiro navio a fazer a travessia do Atlântico em menos de 4 dias, a uma velocidade média de 30 nós. No ano seguinte, o Normandy recuperou o prémio com 2 travessias recorde. Na segunda, fez uma velocidade média de 31,2 nós. Em 1937, o Queen Mary subiu ainda mais a fasquia para 31,6 nós. Este recorde manter-se-ia imbatível por um período de quase 15 anos. Na grande corrida entre transatlânticos, travada ao longo dos anos 30, o Queen Mary venceu os seus rivais não só em termos de velocidade, mas também de lucros. The Normandy, as lavish and as wonderful as it was a little bit of overkill. A lot of people who might have booked it said, gee, I don't know if you'll fit in on the Normandy. It's just a little too luxurious, a little too posh, a little too over the edge. So we'll go on a less pretentious ship. And it's interesting that the only success of the 30s of that inner breed of superliners was the Queen Mary, because she had a wonderful sort of British sense of unpretension, coziness, good service, the whole bit that made it work. And she was the only successful giant of the 30s. Na Alemanha, a depressão dos anos 30 tinha dado lugar ao nazismo. Pouco depois de subir ao poder, Adolf Hitler pôs o povo novamente a trabalhar em grandes projetos nacionais. Para além de criar as melhores infraestruturas da Europa, Hitler via a Alemanha como um motor da indústria, comércio e finanças. Na sua visão da Alemanha, não havia lugar para sindicatos, que via como um terreno fértil para contestações. Por isso proibiu-os e obrigou todos os operários a aderir à frente do trabalho, controlada pelo Estado. Mas o que fazer para impor ao coração e à mente dos operários os ideais fascistas de Hitler? A divisão de propaganda do Terceiro Reich sugeriu que se oferecessem viagens de férias a preços acessíveis aos operários, principalmente aos que eram filiados no partido nazi. Esta campanha foi apelidada de Força pela Alegria. The aim was to give the German workers the opportunity to relax. Para a maioria dos passageiros, era o seu primeiro contacto com o mar e uma oportunidade de visitar destinos exóticos que poucos alemães teriam alguma vez sonhado visitar. Para onde quer que fossem, os navios funcionavam como diplomatas do Terceiro Reich. A escala em Nápoles era saudada com grande entusiasmo, que comprovava a relação cada vez mais forte entre os regimes fascistas da Itália e da Alemanha. Government was very interested to get a better image outside because there were great opposition in many countries against the Nazi government, and they tried to bring more positive image to the foreign world. So, for instance, the great Olympic Games in 1936 were one of these cases, and the Strength and Joy ships were one also of these projects which were used in this way. Os cruzeiros da Força pela Alegria tornaram-se tão populares que a Frente Operária Alemã ordenou a construção de 2 novos transatlânticos. O Wilhelm Gustloff, com 28 mil toneladas, lançado em 1937, foi o primeiro navio a ser construído especificamente para viagens de cruzeiro. Tinha uma única classe e foi o primeiro a ter instalações iguais para passageiros e tripulação. O igualitarismo tinha chegado ao alto mar. Dois anos mais tarde, Adolf Hitler participou na viagem inaugural do segundo transatlântico desta série, o Robert Lee.
As objetivas da propaganda também estavam a bordo para captar o contacto do Führer com os passageiros e a tripulação. Of course, the Nazi Party here made propaganda with it because they really had something to offer to the people, and now they wanted that the people knew who built the ships for them and to whom they had to be grateful for it. A força pela alegria dava aos operários alemães um bom motivo para continuarem a apoiar Hitler. Mas em breve a música das orquestras dos navios iria ser abafada pelos tambores da guerra. Aproximava-se uma nova catástrofe e toda aquela alegria iria ser de curta duração. Em finais de setembro de 1938, quando as nuvens da guerra começaram a pairar sobre a Europa, a Rainha Isabel chegou aos estaleiros de John Brown, em Glasgow, para lançar ao mar o companheiro do Queen Mary. Perante uma assistência de 300 mil pessoas, a rainha aproveitou a oportunidade para atrair os britânicos para a causa da paz e não da guerra. We proclaim our belief that by the grace of God and by man's patience and goodwill, order may yet be brought out of confusion and peace out of turmoil. With that hope and prayer in our hearts, we send forth upon her mission this noble ship. Com 83.500 toneladas e 340 metros de comprimento, o Queen Elizabeth ultrapassou todos os seus antecessores. Em conjunto com o Queen Mary, representava para a Cunard Line a concretização do serviço semanal para Nova Iorque com 2 navios há muito desejado. Em menos de 1 minuto, o maior navio do mundo penetrou no seu elemento natural. Mas nos 7 anos seguintes, não iria cumprir o objetivo para o qual tinha sido criado. (1 de setembro de 1939). Para os novos exércitos e força aérea alemã, seria um batismo de fogo. Com a entrada dos tanques alemães na Polónia, a Alemanha fez deflagrar a Segunda Guerra Mundial. Em Glasgow, nessa mesma manhã fatídica, 1.400 passageiros embarcaram num transatlântico da Anchor Donaldson Line, o Athenia, com destino a Montreal. 2 dias depois, quando a Inglaterra declarou guerra à Alemanha, o Athenia cruzou-se com um submarino alemão a 250 milhas a noroeste da Irlanda. Apesar da ordem de não atacar navios de passageiros, que tinha sido dada pelo comandante da frota de submarinos alemães, almirante Dönitz, o comandante do submarino ordenou a perseguição do navio. O Athenia afundou-se em 20 minutos, tendo morrido 112 passageiros, entre os quais vários americanos. Os sobreviventes foram transportados por navios de carga. Perante a condenação internacional, a Alemanha negou qualquer responsabilidade no afundamento. Mas as testemunhas tinham uma versão diferente dos acontecimentos. We saw the submarine to our left a distance of about 200 yards. We saw it for a considerable time. There was no doubt about being a submarine. Para a Alemanha, o afundamento do Athenia foi um desastre do ponto de vista da propaganda. Além disso, provou desde o início da guerra que os transatlânticos e os seus... No mar, o comandante Townley abriu a carta selada que continha a indicação do destino do navio, Nova Iorque. Enquanto o navio rumava em direção a Nova Iorque, foram avistados bombardeiros nazis na zona que supostamente ele estaria a atravessar a caminho de Southampton.
Foi uma fuga espetacular, sobretudo para um navio que nunca tinha estado no mar. And there was still launch gear fixed beneath the water. She'd had no engine trials. She'd had no trials of any kind. Her sea trials were crossing at speed, evading U-boats across the North Atlantic. She arrived unannounced. The Coast Guardsman standing on the beach out at Fire Island suddenly saw what he described as a great grey ghost coming out of the mist, and it was the Queen Elizabeth. Foi a primeira vez que um navio de tamanha importância partia para a sua viagem inaugural sem qualquer tipo de celebração. Viria a constituir, a par do Titanic, uma das viagens inaugurais mais dramáticas da história. Em Nova Iorque, o Queen Elizabeth ficou em boa companhia. And she and the Mary and the Normandy, the three monsters, the longshoremen call them, tied up in New York for 2 weeks together in March of 1940. And it was a low point of the war for the Allies because the Low Countries were being overrun. France was about to surrender. And then the Queen Mary went to war. Em meados de abril de 1940, depois de uma viagem de 4 semanas, o Queen Mary chegou a Sydney. Nas 2 semanas seguintes, os operários australianos iriam transformar o luxuoso transatlântico num navio de transporte de tropas. Juntaram-se-lhe em Sydney 6 transatlânticos britânicos, incluindo Mauritânia e o veterano da Primeira Guerra Mundial, o Aquitânia. Iriam formar a primeira grande armada da Segunda Guerra Mundial. Os navios foram ocupados por 14 mil soldados australianos e neozelandeses, preparados para viajar para o outro lado do mundo, a fim de travar mais uma guerra pelo seu rei e o seu império. O Queen Mary era o maior e mais rápido navio de transporte de tropas que o mundo jamais vira. A sua partida impressionante não podia de forma alguma passar despercebida aos membros da 5ª Coluna de Sydney. Se ele caísse nas mãos dos submarinos alemães, seria um golpe de propaganda para a Alemanha. A viagem até à Escócia demoraria mais de 5 semanas. A velocidade foi imposta pelo mais pequeno dos navios. Toda a gente tinha consciência dos riscos e da importância daquela missão para a sobrevivência da Grã-Bretanha. When you're down below in a ship, in the hull of a ship, you're normally at the lower part of the ship, and you can see the still structure of the ship there, and here's your bunk there. You think, crikey, if a torpedo hits us there, I was frightened. Depois de passar pelo Cabo da Boa Esperança, o comboio de navios partiu em direção ao norte. Mas os navios tinham sido construídos para navegar no clima frio do Atlântico Norte e não no calor sufocante das águas equatoriais. Unfortunately, the Aquitania was not air-conditioned. She was a hot ship. She stunk with heat. I mean, I used to sleep on the forward deck on a mattress. I never slept down, but it was too hot. And the Australians used to try and get onto the deck, so the whole upper structure of the ship was full of Australian soldiers and crew to get air at night. Terrible. A sua previsível chegada triunfal à Grã-Bretanha foi afetada pela notícia de que a França se tinha rendido à Alemanha poucas horas antes. Não demoraria muito tempo para que Hitler estivesse numa praia francesa a olhar para a Inglaterra do outro lado do canal, a uma distância de apenas 20 milhas. Londres já estava a ser bombardeada, começando a Grã-Bretanha a atravessar um dos períodos mais perigosos da sua história. Apesar dos receios de uma invasão alemã, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill ordenou a partida de mais uma frota de transatlânticos que transportavam soldados para longe da sua terra natal. Desta vez o destino era o Médio Oriente, onde a Itália tinha aberto uma nova frente.
durante quase 100 anos, os transatlânticos britânicos tinham sustentado o Império. Agora lutavam pela sua sobrevivência. No Canal do Suez estava em jogo uma via essencial para os fornecimentos que vinham dos seus domínios. Também chegaram ao Suez comboios de navios vindos da Austrália e da Nova Zelândia. Mas em finais de 1940, tornou-se claro que para ter qualquer hipótese de sobrevivência, a Grã-Bretanha precisava de mais homens e de mais navios para os transportar. Em novembro desse ano, o maior navio do mundo, o Queen Elizabeth, partiu do porto de Nova Iorque para se juntar ao Queen Mary no transporte de tropas da Austrália para o Médio Oriente. Na altura em que partiu da América, esta ainda se encontrava fora do conflito, mas a quando da sua visita seguinte, o país já estaria em guerra. Since the unprovoked and dastardly attack by Japan, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Poucas horas depois de declarar guerra ao Japão, o presidente Roosevelt apresou o Normandy e ordenou a sua transformação tão rápida quanto possível em navio de transporte de tropas. When I came out of the subway, the entire sky was brown from the smoke of the Normandy. During her conversion into a troop transport, fire breaks out in the 83,000-ton liner Normandy, recently renamed Lafayette. Thousands of workers had to flee for their lives as flames roared through the one-time French luxury liner. The dockside at New York Harbor is cleared as firemen and operators from all over Manhattan fight the stubborn blaze that rages for 4 hours. Not sabotage? I wonder. The Normandy wasn't done in by a German saboteur. She was done in by sheer carelessness. Men were cutting a cutting job in the Grand Salon, and the man holding the asbestos shield took it away a fraction of a second too early. And white-hot fragments fell onto Kapok life preservers, bundled in tarred paper and new burlap, and they started to burn. O incêndio foi confinado aos 3 convés superiores, mas entretanto surgiu um novo perigo. Ao serem encerradas, as portas à prova de fogo impediram a saída de toneladas de água que tinham sido lançadas para o navio pelos bombeiros. O Normandy foi ficando cada vez mais pesado e começou a tombar. I found Vladimir Yorkovich in the crowd. He was the designer of the hull of the ship. And he had just been to Admiral Adolphus Andrews, who was the Navy man in charge. And he told me that I told him that, let me on board. I can find the sea carts blindfolded. I will open the sea carts, the ship will sink 3 feet and be perfectly level. She will not tip over. Andrews said, this is a Navy job. And that was the end of the Normandy. You can't imagine the size of this monster laying on its side. She looked like some big whale that just rolled over in the berth. But some people, I think, came down at one time and sailed on her just to look at her and damn near cry that she was gone. It was a disaster that did not have to happen. And it also deprived us of one of the greatest troop ships in the world for World War II. And we needed troop ships right at that time. 9 dias depois da perda do Normandy, o Queen Mary hasteou a bandeira americana e começou a transportar tropas para o outro lado do globo. A sua missão era iniciar a batalha do eixo Ásia-Pacífico e ajudar a defender o norte da Austrália, que na altura estava sob ataque dos japoneses. A capacidade de transporte de tropas do Queen Mary tinha sido aumentada de 5.000 para 8.000 pessoas e as suas defesas melhoradas de forma a poder repostar a ataques inimigos. Durante a viagem, o Queen Mary teve 2 encontros com submarinos alemães. Junto à costa do Brasil, o operador de rádio interceptou uma mensagem estranha emitida pelos alemães.
The radio officer ran up to the wheelhouse. He said, Captain, Captain, I've just overheard Berlin radio has announced that we've just been sunk and all 15,000 on board have drowned. To which the captain says, how interesting, but don't tell the boys, they'll get upset. A viagem de 18.000 milhas em 40 dias de Boston a Sydney, via África do Sul, constituiu uma das maiores expedições da história militar americana e não foi a última. Thanks, Mr. Roosevelt, it's swell of you. All the way you're helping us to carry on. Nos 2 anos seguintes, mais de 1 milhão de americanos chegou à Austrália, um país cuja população antes da guerra era apenas de 7 milhões de habitantes. There was something about them that they were a little more giving, a little more attentive, I think, than Australian men. And they also found that we were a little different to American women. More appreciative, I think. And our mothers loved them. Privados dos seus próprios combatentes, o influxo de americanos iria ter um extraordinário efeito sobre a cultura australiana. Uma cultura com 20 anos de atraso em termos de moda, atitudes e sofisticação. Mr. Roosevelt, we're proud of you. All the way you're helping us to carry on. Em novembro de 1942, a maior armada da história dirigiu-se da Grã-Bretanha aos Estados Unidos. O nome de código foi Operação Tocha. Nesta expedição ultra-secreta participaram 170 navios de guerra e 350 navios da Marinha Mercante carregados de soldados americanos e ingleses. O seu objetivo era fazer um ataque global às forças alemãs e italianas situadas na África francófona. A chegada do comboio tinha sido prevista para o mesmo dia em que se iam realizar as eleições americanas para o Congresso. O presidente americano esperava que a expedição influenciasse o resultado eleitoral a seu favor. Mas o desembarque teve de ser adiado por 4 dias e assim perdeu-se o efeito da propaganda nacional a favor do presidente Roosevelt. Sob o ponto de vista da estratégia da guerra global, a Operação Tocha foi um êxito retumbante. Forneceu a força necessária em homens e meios para expulsar as forças do eixo do continente africano e dar aos aliados uma vitória e uma grande força moral. Out of the desert, out of Cairo, there has come tonight the news for which we have been waiting. The Axis forces in the desert are in full retreat. There's no shadow of doubt about it. The enemy are on the run, and we are after them. A Segunda Guerra Mundial não foi apoiada apenas por navios, mas eles foram um meio crucial. O grande movimento de transporte de tropas entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, por entre os perigos do Atlântico Norte, iria finalmente voltar a sorte contra a Alemanha na batalha pela Europa. Mas os comboios não só eram lentos, como também o principal alvo dos submarinos alemães. Naquela altura, no alto mar, a vigilância era o preço a pagar pela sobrevivência. Apenas 2 navios de transporte de tropas pareciam imunes aos ataques dos submarinos, o Queen Mary e o Queen Elizabeth. Durante a maior parte da guerra, navegaram sem escolta e sem estarem integrados em comboios. No seu total, transportaram 1.250.000 soldados. The Germans were not able to intercept these ships because they were too fast for the submarines. There were very few cases when a German submarine even saw some of these big ships, and there was never a possibility to make a real attack against one of these big ships. Carrying 15,000 troops in one voyage. Now you can soon, on a 5-day trip, bring whole armies over. And that's precisely what those 2 ships did. It isn't surprising that in his memoirs, Winston Churchill pays great tribute to those two ships and goes so far as to say that in his judgment,
They probably clipped at least 2 years off the length of the Second World War. Tremendous historical impact of two big artifacts, if you like. Na Segunda Guerra Mundial foram destruídos milhares de navios da Marinha Mercante de ambos os lados em conflito. Por entre as vítimas, encontram-se alguns dos mais famosos transatlânticos. I was stationed on the 39 Squadron in Italy, near a town called Termoli. Well, that started quite early in the day when we were suddenly told that we were to stand by in readiness to sink the Italian liner Rex. The Germans were supposed to be sailing her out of Trieste harbor, and it was believed that they were going to sink her in the harbor mouth as a block ship to prevent any of our ships from getting into the harbor. This was all that we knew. And we were just above the treetops, and then quite suddenly the ground fell away, and below us was the coast. And there we saw the Rex, our target. She was 51,000 tons, of course, and an infinitely bigger target than we were accustomed to. Once we had lined up on her, the Mustangs went in first of all to strafe any ack-ack positions. And then we came in firing rockets, of course. Between our 8 aircraft, 64 rockets were fired into her. And by that time, by the time we turned away, there were clouds of smoke coming up from her full length. O mais belo exemplar da Marinha Mercante Italiana, detentor da fita azul do Atlântico, despedia-se assim do mundo. O navio da campanha Força pela Alegria, o Wilhelm Gustloff, foi bombardeado por um submarino russo em finais de 1945. Transportava milhares de refugiados e soldados feridos. It was torpedoed and sank in less than 20 minutes, and 5,900 people perished, which is so much greater than the Titanic, and that is the greatest loss of life ever in history, to be lost at sea, and especially on a passenger ship. And yet the Wilhelm Gustloff is not even known outside of, say, Germany even. Uma outra perda inqualificável foi a do transatlântico alemão Cap Arkona, um dos navios de passageiros mais rápidos e de maiores dimensões da carreira da América do Sul. Foi vítima de um bombardeamento da Força Aérea Inglesa poucos dias antes do final da guerra. Imobilizados por falta de combustível, o Cap Arkona e um outro navio que entrava nas imediações foram alvos fáceis dos aviões de guerra ingleses. Os registros recuperados do naufrágio confirmaram que os dois navios levavam a bordo mais de 8.000 pessoas, sobretudo prisioneiros dos campos de concentração. Num total, devem ter morrido mais de 7.000 pessoas. A bordo do Cap Arkona iam pelo menos 5.000. It was a crazy and absolutely crazy thing, which can only be explained from both sides with that special atmosphere in the very last days of the Second World War. The Second World War was, as we all know, the war with the aim of a total devastation of the enemy from both sides. It was a total war par excellence. Para muitos navios e respectivas tripulações, as tarefas inerentes à guerra estavam longe de terminar. Havia milhões de soldados exaustos, de prisioneiros de guerra e de noivas que a guerra tinha separado, que tinham de ser entregues pelos 4 cantos do globo. Sem a extraordinária frota de transatlânticos da Grã-Bretanha, o desfecho da Segunda Guerra Mundial podia ter sido muito diferente para os aliados. The ability to move great numbers of troops fast was an essential ingredient of global war. Airplanes could never do it. So it had to be the liner. The liner did make global war much more practical and possible. No fim da guerra, a principal companhia de navegação inglesa, a Cunard, quis restabelecer o seu domínio no Atlântico Norte.
Em finais de 1946, o Queen Elizabeth foi transformado de máquina de guerra em palácio flutuante. Com milhares de passageiros a bordo, incluindo cerca de 50 milionários, partiu para a sua primeira viagem em tempo de paz. Russia's Mr. Molotov aboard, the Queen Elizabeth noses her way into New York's Hudson River. End of a trip that made sea history, and the famous New York skyline sees the world's biggest ship flying a British pennant. No ano seguinte, o Queen Mary juntou-se ao Queen Elizabeth na carreira semanal entre Southampton e Nova York, há tanto tempo esperada. Queens were these huge dollar earners. America fell in love with transatlantic travel, which had been denied throughout the war. Suddenly they had these two splendid ships, fast, big, smart, stylish ships. And the Mary and the Elizabeth made a fortune. Mas em finais dos anos 40, a aposta na velocidade e no conforto dos passageiros deixava pouco espaço de manobra a navios como o obsoleto Aquitânia. Em 1950, o Aquitânia partiu de Southampton para a sua derradeira viagem para os estaleiros, onde iria ser desmontado. Tinha sobrevivido às duas guerras como navio de transporte de tropas, mas já não existiria quando da próxima guerra. Uma guerra que muitos estrategas militares, sobretudo americanos, já temiam. There was the cloud of possibly World War III lingering in the sky. And would we need a big troop ship? Because we'd leased the Queens during the war to carry the GIs. Should we have a troop ship of our own? So the Truman government said, yes, let's go ahead and build one. America's newest challenge for world supremacy in merchant marine is launched at Newport News. Senator Tom Connolly's wife wielding a bottle of champagne. O Pentágono fez depender o financiamento do United States de três condições: segurança, velocidade e conversão rápida em navio militar. As suas enormes turbinas foram concebidas para o transporte de aviões. Segundo o projeto, tinha uma potência 40% superior à do Queen Mary. Em julho de 1952, partiu para a sua viagem inaugural de olhos postos na fita azul. After clipping 10 hours off the Queen Mary's Atlantic crossing record, the United States, fastest liner in the world, proudly approaches Le Havre to make her first docking in Europe. And the French turn out to give a royal welcome to the new Queen of the Atlantic. O United States conseguiu uma velocidade média de 35,5 nós, diminuindo em quase meio-dia o tempo de travessia do Atlântico. Pela primeira vez em 100 anos, a América tinha-se apresentado como um sério concorrente na rota marítima mais importante do mundo. It was such a phenomenal ship. It was a symbol of Yankee genius at that time. World's safest, world's fastest, one of the world's largest, convertible to troop ship in a matter of 2 days. I mean, it was a stunning tour de force, a centerpiece of American productivity in that high water period of the 1950s.